Saudações, saudações. É um prazer ter você aqui, de verdade. Vamos falar hoje sobre três temas que são bastante delicados, né, dentro do cenário societário, que é a morte, a interdição e o divórcio. São três temas que envolvem terceiro e envolve circunstâncias da vida, que não necessariamente está dentro do núcleo da empresa. Entendeu? Mas que muitas vezes não está sob o nosso controle exato, de acontecer ou não acontecer o evento, mas a gente pode se antecipar a esses problemas. O ponto número 1 é o evento morte. No fim das contas, a gente não tem como escapar, mas a gente tem como se antecipar e evitar desgaste com os herdeiros. Porque qual é o problema aqui? É um sócio falecer e a gente não saber quais são as regras do jogo e a gente ter que ir negociar com os herdeiros, seja a entrada dos herdeiros, seja o bloqueio da entrada dos herdeiros e o efetivo pagamento das cotas ao espólio. Esses dois cenários podem ser caóticos a depender do tema. Porque no fim das contas, um dos sócios faleceu. E por isso que você vai estar ali lidando com os herdeiros. Então, nesse caso, é possível a gente se antecipar, a gente incluir, principalmente dentro do contrato social, que é um instrumento público, e aí cria efeitos perante terceiros, de regular a hipótese de falecimento. Por exemplo, trazendo o método de avaliação da empresa e pagamento das cotas, se por um acaso a gente vai bloquear a entrada dos herdeiros, ou autorizando expressamente a entrada dos herdeiros dentro da sociedade, permitindo a livre circulação das cotas. Além disso, a gente tem a interdição, que basicamente acontece quando um sócio ele se torna incapaz, seja por um acidente grave, seja por uma doença incapacitante. E aí ele perde sua capacidade civil, né? Ele passa a não mais discernir. Por exemplo, entrou num coma, ou então, de fato, foi acometido com uma doença incapacitante. E ele não consegue mais, né, exercer os seus direitos e deveres dentro da sociedade. E aí, nessas hipóteses, é possível a gente incluir um procedimento de exclusão extrajudicial para proteger o sócio. Poxa, Kim, mas você vai tirar o sócio, ficou incapaz, você vai tirar ele da sociedade, geralmente é a melhor opção. Porque, por exemplo, a família dele, que nesse caso você estaria tentando negociar com a família do sócio incapaz, os representantes, o curador, etc, etc. E você pode prever justamente para que o sócio receba o valor patrimonial de suas cotas e possa, inclusive, utilizá-las para custear os procedimentos médicos, né? Para poder reverter o quadro, para poder melhorar ali a qualidade de vida do sócio, entende? Então é muito mais nessa questão. Inclusive para que a família possa receber e fazer a gestão desses valores, porque no fim das contas, dificilmente você vai querer as famílias ingerindo, né? Dando pitaco dentro da empresa em nome das cotas do sócio incapaz. E a outra situação é o divórcio. Muito comum quando o empresário ou a empresária se casa, você opta por um regime de casamento. Geralmente é muito comum você optar pelo regime de comunhão parcial, que é quando tudo que é adquirido na constância do casamento faz parte do patrimônio do casal. E as cotas da sua empresa é um patrimônio e que, se foi adquirido na constância do casamento, vai fazer parte do patrimônio do casal. E se houver um rompimento do casamento, a esposa, ou a ex-esposa, ou o ex-marido tem direito à metade das cotas do sócio que se divorciou. Vou dar um exemplo. Aquela sociedade 50-50, que é chamada sociedade burra, mas fazendo aqui um aposto. Supondo que um dos sócios se divorcie. O sócio que tem 50%, ele, na verdade, não tem totalmente os 50%, porque
metade das cotas dele, ou seja, 25% do todo, é da esposa, ou da ex-esposa, ou do ex-marido. E aí, nesse caso, a esposa pode vir querer buscar os seus direitos de sócia. E aí a gente pode se antecipar a esse problema, se antecipar a essa discussão, evitar desgaste, proteger o sócio que se divorciou para que ele consiga recuperar as cotas, ter uma forma de valuation, de liquidação das cotas, para que ele consiga negociar com a, a ex-esposa ou ex-marido. Inclusive, nesse tipo de estruturação, a gente, quando faz os acordos, a gente elabora um termo de anuência para que a esposa assine aceitando, porque no evento de divórcio no futuro, ela não vai ter o que discutir. E aí ela vai receber o que lhe é de direito. Inclusive, a gente se antecipa a essas questões, impedindo que o sócio divorciado perca poder dentro da empresa. Porque no fim das contas, ele vai estar perdendo, entre aspas, metade das suas cotas, e se ele não conseguir recuperá-las, ou seja, comprá-las ou negociá-las em um acordo de divórcio, ele pode vir a perder poder dentro da empresa. Perfeito? Então, nesse caso, a gente utiliza geralmente esses procedimentos em caso de falecimento, em caso de interdição e em caso de divórcio, ou seja, 3 procedimentos distintos, e obviamente ancora tudo em uma única avaliação, em um único método de valuation da empresa e pagamento das cotas para não prejudicar o fluxo de caixa da empresa. Perfeito? Ou do sócio que se divorciou. Beleza? Um forte abraço e vamos em frente.